esse time que entrou tem qual condição de entrosamento? Quantos trabalhos essa equipe fez? 0. Quantas sessões esses jogadores fizeram para participar de um jogo como esse pela Copa do Brasil? Fora a questão da motivação e de mentalidade, mobilização que o Eugênio lembrou, porque aqui no Brasil nós ainda temos muita dificuldade para entender, de maneira geral, né? Não nós aqui nessa mesa, mas nós, no futebol brasileiro, temos tanta dificuldade para entender a coisa do rodízio, técnicos que mexem com seus elencos, descansam jogadores. Ah, mas a temporada mal começou. Tem sempre algum... Ah, mas nós gostávamos no passado de jogar todo dia. O Zico deu uma entrevista recente dizendo nosso time gostava de jogar todo dia. E é óbvio, mas era um outro contexto de futebol. Era completamente diferente. O Fábio Luciano, de vez em quando, na época do time do Jorge Jesus, de 2019, falava ele está fazendo com alguns jogadores aquilo que a gente gostava de fazer quando ele, Fábio Luciano, era jogador. Eu queria jogar quarta e domingo. Mas também era outro contexto de futebol em relação à necessidade física, intensidade, etc. Hoje o Vitor Pereira deu uma entrevista, eu acho que a gente vai abordar daqui a pouco, quando falarmos do jogo do Corinthians, justificando o rodízio de jogadores no Corinthians, porque senão ele não vai conseguir ter um time competitivo nunca, em nenhum jogo, por Libertadores, por Copa do Brasil ou por Campeonato Brasileiro. Então os treinadores ainda têm que explicar isso. E aí o Paulo Souza, que está conhecendo o Flamengo, está conhecendo o futebol brasileiro, está sentindo na pele as viagens, a falta de treino, todos os defeitos do nosso calendário, tem que ir a Tocantins, e não há problema nenhum em ir a Tocantins jogar pela Copa do Brasil. Isso é um dos baratos dessa competição. Mas ele leva um time que é o que ele precisa levar. E literalmente seja o que der para ser. E foi o que deu. Botou o Bruno Henrique em campo, né? E o que adianta botar o Bruno Henrique em campo, né? Pelo menos ele fez o gol, ajudou a construção do gol claro, e tal. Mas acho que foi o único titular, né? Ele e o Santos, né? No jogo de quarta-feira, hoje começando. Não, exatamente. É um time que não tem entrosamento algum. Não, exatamente o que eu dizia no começo. A diferença técnica, a física, são diferenças enormes aí. Mas o futebol não é só isso. Tem o tal do entrosamento, tem um time. Olha esse ataque, que maravilha. Quem não queria? Marinho, Pedro e Bruno Henrique. Vendo o jogo, você falou exatamente isso. Eu falei, mas tá um sufoco pro Flamengo. E aí, para você concluir, o Mauro ainda disse, olha, tem Diego em campo, Marinho, Bruno Henrique e Pedro. Todo mundo queria ter um time assim. Todo mundo queria, mas treinado, né? No papel, treinado. Reduziram pouco, tímidos na partida, algo natural. Não é para queimar garotos do Flamengo por uma atuação, ainda mais no caso deles. Primeira partida como titular, num jogo de Copa do Brasil, não fora de casa, mas com um peso de torcida. Então é natural que eles sentissem. Quando entra o João Gomes no meio, é outra história, é um jogador da posição, um dos melhores do Flamengo na temporada. O Flamengo cresce de produção, mas ainda assim sofre o primeiro gol, tem de correr atrás do resultado. Paulo Souza, por mais que tenha mexido no time, deve repreender, não jogadores específicos, mas a equipe como um todo pela postura e pela baixa intensidade que apresentou hoje. Eugênio, o Paulo Souza vai enfrentando aí todas as novidades que tem para ele, né, no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, dentro do campeonato estadual e agora viajando pela Copa do Brasil e tentando acertar o elenco, equilibrar com quem ele pode contar em jogos fundamentais de Libertadores da América e de torneio Copa do Brasil. Né? Como é que está esse trabalho dele para a Copa do Brasil depois do jogo de hoje? Então, tem acontecido com o Flamengo, e a gente está falando de outros clubes também, que o Mauro colocou isso aqui na abertura, né? Sobre a questão do time estar jogando menos do que o esperado nesse momento de Copa do Brasil. Mas como você vai esperar que esse time vá jogar muito bem se ele joga sábado, quarta, domingo, terça... sempre tem 2 jogos por semana. E aí todos os técnicos têm sido obrigados a rodar os elencos. E aí quando você chega num jogo de Copa do Brasil, Palmeiras ontem contra Juazeirense, Flamengo hoje contra Altos, é uma coisa natural. A concentração é menor. Óbvio. Porque você reconhece no adversário um time de nível mais baixo. É lógico. Então, assim, eu vou correr o necessário para ganhar o jogo, porque eu estou muito cansado, eu estou muito desgastado. Isso começa com o técnico, quando ele coloca em campo uma dupla de volantes que não jogou esse ano. São 2 meninos, o Igor e o Daniel. Os 2 não tinham jogado. O Flamengo tem 4 volantes que jogam regularmente. Arão, Andréas, Thiago Maia e João Gomes. Nenhum deles estava jogando. Ou seja, era a terceira dupla de volantes do Flamengo. Com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Novidade. Só com 2 zagueiros.
que não tem sido assim, sempre fica mais um ali, é uma variação tática. Hoje não teve a variação tática. Hoje foi uma linha de 4 atrás, sendo que um lateral esquerdo